temos o Rui Paiva, a Rita Pissarra, Carla Marques, Jorge Araújo, correto? Que já conhecem todos, eu creio que todos os conhecem. E, portanto, esta dinâmica, já comeram as pipocas, o vídeo vem depois, não é? Vamos, tal como fizemos no painel da manhã, analisar aqui o excerto de um filme, de um vídeo, e tirarmos aqui as nossas ilações, fazendo sempre a ponte. Obviamente não temos que nos resumir, nem devemos, na realidade, só ao filme, mas como é que nós, enquanto gestores, líderes ou não, interpretamos... Estou muito para a frente de ti, desculpa. Não, estás bem, estás ótima. Pois não, quer dizer, mas tenho barriga, é verdade. Mas, e portanto eu diria que poderíamos colocar o vídeo, certo? All right, get some water. I'll take that. Hey, wait your turn, boy. You call me what, crack? Quit it, jerks! Come on, you're all acting like a bunch of sissies! Quit it! All right, man, listen. I'm Gary. You're Julius. Let's get some particulars and just get this over with, all right? Particulars. Yeah. No matter what I tell you, you ain't gonna never know nothing about Hey, me. listen. I ain't running any more of these 3-a-days, okay? Well, what I got to say you really don't want to hear, because honesty ain't too high up on your people priority list, right? Honesty? You want honesty? All right, honestly, I think you're nothing. Nothing but a pure waste of God-given talent. You don't listen to nobody, man. Not even Doc or Boone. Shiver push on the line every time, man. You blow right past them. Push them, pull them, do something. You can't run over everybody in this league. And every time you do, you leave one of your teammates hanging out to dry. Me in particular. Why should I give a hoot about you? Huh? Or anybody else out there? You want to talk about a waste, you the captain, right? Right. Captain's supposed to be the leader, right? Right. You got a job? I have a you job. been doing your job? I've been doing my job. Then why don't you tell your white buddies to block for Rev better? Because they have not blocked for him worth a plug nickel, and you know it. Nobody plays, yourself included. I'm supposed to wear myself out for the team? What team? No. No, what I'm going to do is I'm going to look out for myself, and I'm going to get mine. See, man, that's the worst attitude I ever heard. Attitude reflect leadership, Captain. Ok, tendo estas coisas em consideração, Rita, Ui, o que é que te começa apraz logo. dizer na tua experiência, quer de multinacional, quer de aposentada? O que é que te apraz dizer? É de apresentada, é cada um por si. Vou brincar. É um bom excerto, eu acho que focaste aí aspectos muito, muito importantes. A liderança é, por exemplo, não é? Tu tens que dar o exemplo quando és um líder. Um líder é alguém que inspira, como já vimos, é alguém que mostra o caminho, é alguém que se preocupa connosco. Um líder não é um chefe. Não é um chefe, não é um líder. Tu podes ou não ser líder e chefe, mas quando és chefe podes ou não ser líder, ok? As duas coisas podem não, ou não andar juntas. E ali naquele momento está bastante difícil, mas quando eu penso no... Eu não sei o nome dos personagens. O rapaz que estava mais do lado direito, o capitão. Sim. O capitão da equipa tinha um ponto válido que é: tu não podes pensar só em ti, porque se nós somos parte de uma equipa, temos que pensar num bem menor, num bem maior do que só tu. Do outro lado, ele também tinha uma opção que é: tu não me estás a dar o exemplo, eu não sei como seguir, e víamos há pouco uma cotação que era: o líder mostra o caminho. E para ele não lhe está a mostrar o caminho, como é que é preciso ser feito, e portanto ele decidiu abandonar o caminho do chefe e dizer: então eu vou estar só por mim, porque eu não consigo inspirar-me naquilo que tu me estás a tentar mostrar. Como solucionar este tipo de problemas? Na Microsoft, nós quando falamos em liderança, falávamos em 3 princípios básicos. Havia o princípio de criar claridade. O que é que esta claridade queria dizer? Primeiro que tudo, comunicar, ou seja, e eles começaram uma comunicação, né? O que é que está a funcionar mal e porque é que isto não está a funcionar e como é que podemos mudar. E eu acho que esse é um princípio de liderança muito bom, que é: vamos comunicar, vamos entender qual é o propósito, qual é o objetivo, como é que chegamos lá, como é que com a equipa cada um pode contribuir para o objetivo maior.
O segundo grande pilar do leadership tinha a ver com generar energia. Portanto, como é que vou motivar a equipa para ir neste caminho que definimos juntos, com os objetivos, com o propósito, como é que vamos todos juntos, parte de algo maior do que nós próprios. E o terceiro grande princípio da liderança tem a ver com celebrar o sucesso. Porquê? Quando nós estamos juntos ali na lama, não é? É preciso também, quando as coisas correm bem, celebrarmos o sucesso de que há uma vitória, há algo mais importante que nós concretizamos. O que é que acontece muitas vezes? Quando somos líderes, quando há um sucesso, nós mostramos sempre o sucesso é da equipa, porque fomos uma equipa, somos todos juntos e juntos conseguimos. Quando algo corre mal, um líder, um verdadeiro líder, normalmente assume a responsabilidade. A responsabilidade é minha. A equipa comigo, eu falhei, errei, vamos fazer melhor, vamos conseguir melhor na próxima vez. E eu acho que o capitão naquele instante estava à procura disso. O que é que está mal? Porque é que tu não estás a agir daquilo que eu acho que devia ser o certo? E fez bem em começar por abrir este canal de comunicação para começar um caminho de resolução de problemas. Ele também ouviu algumas verdades, na realidade, não é? Também, mas aí passamos noutro conceito muito importante, no mundo corporativo também, que tem a ver com o feedback. Na Microsoft nós não usávamos tanto a palavra feedback, usávamos a palavra perspectiva. Porquê? Cada vez que nós ouvimos a palavra feedback, não é? Levanta-se os pelos do braço, vai dar errado. Não é? O que acontece cada vez que nós damos feedback a alguém, a primeira coisa que a pessoa faz, em vez de ouvir, começa a dar desculpas porque é que não correu bem. Naquele dia doía-me o dedo mindinho do pé esquerdo e por isso eu não estava no meu melhor. Não, quando alguém nos dá feedback, o melhor que nós podemos fazer é ouvir, se não for claro, pedir exemplos concretos para nós melhor percebermos qual é o problema. E, portanto, naquele momento, receber feedback concreto do que é que não estava a acontecer com não sei quem, não estava tackling, será que eram os termos mais técnicos que eu não percebi exatamente o que é que ele tinha que fazer, mas algo que tinha que fazer, o feedback naquele momento é ouro. E ele fez bem, ele ouviu, ele não lhe respondeu, não refutou, ele ouviu. Ok, então, efetivamente, eu tenho algo a melhorar e como líder eu acho que esse é o trigger certo, eu vou ouvir para depois vou fazer o meu trabalho de casa e dar e construir com a equipa como é que nós podemos fazer melhor. Muito bem, parece mesmo muito bem. É isso, pronto. Não, exato. Não. Já acabaram as pipocas. Carla, viste a cena? Ok. Qual é a tua interpretação em termos de liderança e daquele confronto e daquele conflito, tendo em conta aquilo que eu falei também de ponto-chave, não é? Da atitude da equipa que reflete o tipo de liderança que existe, não é? Trabalho em equipa versus foco individual, liderança através do exemplo. O que é que te apraz dizer sobre? Nós, obviamente, conseguimos transpor aquela realidade no desporto para as empresas. E tendemos às vezes, eu ainda há pouco estava a partilhar com o Rui, a romantizar muito aquilo que às vezes são as relações de trabalho. Ou seja, aquilo é uma incompatibilidade entre o líder e a equipa e esta discussão saudável da equipa conseguir dar este feedback ao líder é de facto um grande desafio das organizações. Porque o líder tem que ter a capacidade de criar um propósito e um propósito em que as equipas se sintam confortáveis a dar o seu feedback. Isto tem a ver com uma cultura de transparência. O líder tem que ter a empatia de se colocar no lugar dos outros e saber ouvir para que possa também permitir os seus próprios erros e, portanto, o erro do líder, ele às páginas tantas no filme, começou muito sério a ouvir o seu elemento da equipa e fez aqui uma introspeção, mas se calhar eu também estou errado e, portanto, fez esta introspeção. Mas, na verdade, o líder que consegue criar um ambiente de discussão saudável em que se possa discutir os temas, que às vezes até são um pouco friccionários entre aquilo que é o líder e a sua equipa, é aquele líder que tem um ambiente de confiança. E este ambiente de confiança tem a possibilidade de ter a criatividade e a transparência de dizer aquilo que se diz. Porque às vezes tendemos aqui nestas conferências ter aqui às vezes um certo dizer as coisas como romantizadas. E isto acontece nas empresas, este tipo de discussões. E é saudável desde que as pessoas sejam transparentes e honestas naquilo que é a sua relação.
O líder, ao construir um propósito em que seja transparente e claro, as pessoas sabem o seu caminho e, portanto, quando este caminho, que era ganhar o jogo, não estava a correr bem porque toda a equipa não se estava a alinhar e, portanto, o propósito de ganhar o jogo não estava a correr bem, e houve esta relação de honestidade entre a equipa, de chegar ao pé do treinador e dizer assim, tu também estás a errar porque também não estás a dar o exemplo. E, portanto, isto acontece nas organizações. E, por outro lado, o líder tem que ser empático e tem que ser presente. E, portanto, o facto de ele chegar ao pé dele é a presença do líder a chegar ao pé da equipa, tu não estás a fazer bem, e esta capacidade de ele estar a ouvir. E isto representa a proximidade do líder para com a equipa. Podemos transpor este filme para uma realidade empresarial, mas isto acontece. Há discussões entre o líder e a sua equipa, e estas discussões têm que ser saudáveis para um propósito comum, que é fazer crescer a empresa, alinharmos todos no objetivo, ganhar o jogo, e, portanto, as coisas não correm sempre bem. E, portanto, e às vezes tendemos aqui a dizer que tudo corre bem dentro das organizações, e não é verdade. E, portanto, isto são situações muito reais, e que, portanto, são muitas das vezes saudáveis para se ultrapassar problemas até de comunicação. Carla, mas diz-me uma coisa, tu dizes que, e eu concordo, eu concordo muitas vezes, começa a parecer suspeito, mas é uma expressão. Tu dizes que isso são situações que acontecem nas empresas, este conflito, não é? Frente a frente. Agora esquece a realidade intelsia, ok? Para estarmos mais à vontade a falar sobre o tema, não quer dizer que não estejas. Mas a maior parte, não é a maior parte, mas uma boa parte das realidades que eu conheço empresariais, ali foi ultrapassado, porque ali estamos a falar de desporto, as hormonas ali aos saltos, aquela coisa toda, que quando chegamos a um nível de, não é físico, não é, mas um nível de confronto assim tão direto, há uma contaminação que já não tem cura muitas vezes, ou seja, porque independentemente de quem é que tem razão, e da transparência, da clareza, da frontalidade, da honestidade daquilo que está a ser dito, de facto depois vem a gestão do ego do líder, não é? Que ele até tinha toda a razão, mas confrontou-me desta forma. Perdi a autoridade ou não? Deixa-me gerir o risco. Se eu puder não continuar com esta pessoa, ela não vai continuar. Não, mas isso é a capacidade do líder de fazer a sua autoavaliação de comportamento. Obviamente que o risco dos grandes líderes é se tornarem egocêntricos. E é muito fácil. Eu, como CEO, é muito fácil ser egocêntrica porque tenho que tomar decisões sozinhas. Às vezes sou solitária, obviamente com decisões conjuntas com a equipa, mas temos decisões solitárias e é muito fácil tornarmos egocêntricos. E isto é o grande risco das companhias, porque o líder, na verdade, representa aquilo que é o propósito da organização, e se não tiver esta capacidade e escuta ativa de assumir o erro e, portanto, assumir que eu errei e, portanto, eu não sou egocêntrico de liderança e, portanto, que nunca erro, é a capacidade dos grandes líderes assumirem o seu erro dentro da organização. Nós somos pessoas, somos humanos, erramos na vertente familiar, pessoal, de amigos, e nas organizações com toda a certeza. E, portanto, eu já errei muitas vezes e aprendi muito com eles. E, portanto, e se uma empresa não tem esta capacidade de criar um ambiente de criatividade, de confiança e de risco, não tem pessoas accountable para aquilo que é o sucesso do negócio. E, portanto, é a capacidade de assumir erro. Eu acho que assumir o erro e dizer e pedir à equipa, desculpa, eu enganei-me, desculpa, eu devia ter feito isto e não devia ter feito, é perfeitamente normal. Pois, eu no painel anterior falava de uns temas mais importantes para mim, no sentido de conseguir levar água ao meu moinho no trabalho com as empresas, que tem a ver com a gestão de expectativas. Outra, trabalhando sempre com a alta administração, tem a ver com a questão do ego, não é? Que é um dos meus desafios perante quem me contrata, na realidade. E depois, há aqui, o líder está sempre sob avaliação, não é? Às vezes como veste, como fala, se vem a sorrir, se vem com o cabelo penteado, despenteado, nós estamos sempre sob o radar. E, portanto, temos de ter esta humildade que estamos a ser observados, e observados não é porque querem dizer mal, é que, de facto, se é um líder com propósito que tem impacto na organização, tem os followers que o querem concretizar. E, portanto, nós temos esta responsabilidade de, ao construirmos um propósito que tem um propósito comum, em que é alinhar as pessoas todas para um objetivo, e estamos a falar objetivos financeiros, porque nós aqui falamos só de comportamentos, skills. Na verdade, nós estamos aqui, né? E aqui falamos do que é os objetivos da organização, mas, por outro, nós temos os objetivos financeiros e, portanto, como é que nós transportamos os comportamentos para os objetivos financeiros? Todos nós que estamos aqui nesta sala temos que os cumprir enquanto organização, como vocês sabem. Perfeitamente. Obrigado, Carla. Rui,
qual é a tua opinião sobre o tema, e eu tenho especial curiosidade, embora leve a resposta para onde tu quiseres, naturalmente, sobre aquela anotação que eu fiz de cada um por si, não é? Muitas vezes que encontramos em que temos uma equipa numa direção e um elemento noutra direção contrária, ou às vezes cada um em direções completamente independentes, que era um pouquinho do que assistimos ali também. Esta situação em si, a mim, não me diz assim muito. Eu acho que aquilo decorre de uma coisa feita mal anteriormente. Porque esta explicação não se tem no decorrer de um jogo. Isto tem-se porque não se fez o trabalho antes. Portanto, tem que se explicar qual é o objetivo, tem que se perceber, tem que se treinar, para que depois estas coisas não sejam confrontos, mas sejam correções. São coisas distintas. Portanto, eu acho que muitas vezes as pessoas não preparam nada a anterior. E como não prepara nada a anterior, e isto também é muito português, porque nós somos muito de atuar, somos muito pouco de pensar. E como fazemos tudo na atuação e achamos que nos desenrascamos bem, acontece muitas coisas destas. Estas microgestão e resolver as coisas no momento leva-nos a uma coisa muito típica em Portugal, que são as exceções. Nós somos excelentes a fazer exceções dentro das organizações. E são as piores coisas que se fazem dentro das organizações, porque depois é impossível gerir. Há sempre aquela coisa que o outro diz que fazia aquilo para se ir-se embora, então nós sempre, então ficas com 2 litros de gasolina a mais e o outro não sei o quê, não é? E de repente é uma confusão porque não se tem a capacidade de gerir pela regra que está definida para todos. Portanto, quando eu olho para aqui e penso isto aqui, acho que o erro total que está ali é no capitão a anteriori, não é na execução disto. Mas concordas, ou não, não é? Que de facto, e não é muito diferente do que tu disseste agora no início desta minha frase, que de facto é um erro de preparação, mas que nós encontramos mesmo muito isto, porque na realidade eu encontro muito, não é líderes, muitas equipas, uns são líderes, outros não são liderados, mas que talvez eu até no início da minha carreira também fosse assim, que tomava piores decisões para não entrar em confronto, não é? Porque é mais confortável não confrontarmos, não é? Mas não é melhor, nem para o próprio, nem para a empresa, não é? E quando chegamos a situações de limite, como se calhar um intervalo de um jogo, é quando as coisas vêm ao de cima, na realidade, não é? Se aquela equipa estivesse a ganhar, aparentemente estava tudo bem, estava tudo mal. Eu tendo a discordar disso. Agradeço. Porque acho que tem que haver, ou seja, imagina quando nós estamos para fazer a analogia do desporto, quando nós estamos a contratar alguém, nós temos que não só querer a pessoa, temos que lhe explicar o contexto. E, portanto, temos que lhe dizer se isto é o jogo, como é que se joga este jogo e perceber se que os skills dessa pessoa encaixam neste jogo. E, normalmente, isso não acontece porque as pessoas não conseguem explicar isso de uma forma transparente e aberta. Faz com que as pessoas, quando vão jogar o jogo, muitas delas percebem só do jogo durante o jogo. E umas encaixam, outras não encaixam. Isso faz com que muitas das pessoas que não encaixam acontece que são mesmo más à organização, não servem na organização. E nós temos sempre aquele papel típico de tentar não ter decisões difíceis. Os portugueses não gostam muito de decisões difíceis, tentam sempre evitá-las. E isso leva a que depois, em continuidade, há muitas situações de confronto. E que as pessoas não se sentem bem na organização. E por isso eu dizia muitas vezes que eu estudei isso e vivenciei isso, que é, muitas vezes nas empresas, temos lá uma pessoa que é muito competente e que a empresa até depende muito daquela pessoa, mas aquela pessoa é má à organização, por muitas coisas. E se nós pensarmos nisso, pensamos sempre, bem, mas se sair, depois há aqui um conjunto de problemas que vão acontecer, porque dependemos. E eu não tenho dúvida nenhuma, ao longo da minha vida agora profissional, não tenho muita dúvida que a única solução para uma pessoa que não se integra na empresa é despedi-la, independentemente da importância que tem ou não na organização. Porquê? Porque depois, naturalmente, alguém ocupa aquele espaço e a forma harmónica como tudo funciona torna a entidade muito mais leve e muito mais fácil de gerir. E, portanto, diria que estas coisas são sempre, como disse, preparadas, têm que ser explicadas, têm que ser contextualizadas e têm que ser depois comunicadas transparente, para que toda a gente perceba o jogo que está a jogar, quando está a jogar, e, portanto, os que não querem jogar têm que sair do jogo e os outros ficam a jogar. Agora, é preciso isso. Tu sabes, nós já falamos sobre isso. Nas empresas que eu geri,
tinha tudo escrito ao nível das pessoas saberem os níveis de uns dos outros, os salários dos outros, as coisas todas no mundo inteiro. Porque eu acho que não era isso que se devia esconder, porque isso normalmente cria um contexto às pessoas que é difuso e que não é bom. Portanto, eu acho que quando nós temos tudo completamente transparente e aberto a toda a gente, a única coisa que importa é executar. E depois, sim, os que executam melhor têm que ser mais premiados que os que executam pior. E é o natural das coisas, como aquela que estamos a falar um bocado do risco e não risco, não é? O risco normalmente tem sempre a parte, quando falamos da parte positiva, tem a parte positiva de estender aquela coisa que nós já dominávamos. E esta extensão normalmente é o crescimento do negócio, é poder trazer mais pessoas, é poder crescer. E, portanto, os risk takers normalmente são depois os que ascendem dentro das carreiras, dentro das empresas. Sim, sem dúvida nenhuma, e tu referiste um dos pontos que eu coloquei aqui como nota também, da comunicação clara, e que a Rita também já tinha falado. É uma maldade, mas é bem intencionada, né? Estava a pensar, tu não estavas logo desde o início no evento, ficaste a perder. E um dos vídeos que passámos tinha a ver com uma situação de despedimento, que estava uma equipa contratada para fazer esse despedimento. E tu és muito analítico e muito pragmático, não é? Então eu estava aqui a visualizar-te a fazer aquilo. Bem, com sucesso, garantidamente. Mas de facto, os perfis do líder, de quem enfrenta a ocasião, trará sempre resultados completamente diferentes, não é? Porque somos todos aqui bastante diferentes uns dos outros, não é? Portanto, a mesma abordagem... Por exemplo, essa história do despedir, é fundamental despedir pessoas. É fundamental. Porque isso mostra à organização que o que não tem sentido na organização tem que ser expelido a bem dos outros. E nós tendemos a não fazer isso porque esse confronto é difícil. Aliás, a entrevista de despedir é uma coisa muito complicada para muita gente. E depois, também aqui, é aquela coisa que é a pessoa, quando sente que está em dificuldade, quando se vai sentar para ser despedida, despeja um conjunto de coisas positivas e a outra pessoa já se sente, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu já despedi algumas pessoas, não é? E digo-vos que a primeira coisa, mal me sento na cadeira, digo-lhe logo que foste despedido. E a partir daí eu tenho uma conversa construtiva, ao contrário, para explicar o contexto que levou àquilo. Porque se eu não disser, a pessoa está sempre a tentar tirar o objetivo da conversa. E, portanto, isso, despedir não é mau, é bom, como contratar também é bom. E também acho que essas pessoas, eventualmente, têm mais sucesso nos outros sítios. Eu acredito verdadeiramente que toda a gente é competente. Tem que ser no sítio certo. Claro. E eventualmente, nos sítios onde estão, connosco não fazem isso certo. Eu tenho casos, por exemplo, pessoas que eu despedi e que hoje têm carreiras fantásticas e nunca teriam num sítio comigo. Eu cada vez encontro mais gestores a afirmar que se arrependem mais de investir tanto no equilíbrio da distribuição do tempo, naturalmente, é que deveriam, por outras palavras, que deveriam investir um bocadinho menos de preocupação, de tempo / preocupação na contratação, se achei a estrela-chave ou não, e investir mais em despedir rápido. Okay? Porque uma vez cometido o erro, nós temos a tal tendência em arrastar... Uma parte, porque acho que o mais interessante aqui é falar da experiência do que destes clichês, do que é liderar e tal, toda a gente diz. Mas da experiência concreta. Eu, durante um tempo, eu vendi a empresa em 2019 e nós éramos mais ou menos 1000 pessoas em 12 países. O Idu. A dimensão já era relativamente grande. E, portanto, o exercício de contratar é muito o exercício de nós convencermos a pessoa para vir trabalhar connosco. Quando, na verdade, depois, passado um tempo, comecei a pensar assim, bem, mas sou eu que tenho uma coisa para dar. Eu tenho um emprego para dar. E por que razão é que eu tenho que estar só eu a convencer? Então, para determinada altura, obviamente não fazia isto a todos os níveis, não é? Passei a fazer exatamente o oposto. A entrevista não era eu a entrevistar a pessoa, era eu a explicar o propósito da função e explicar dentro do contexto como é que funcionava. Explicava tudo durante o tempo que eu achava. Perguntava à pessoa se tinha perguntas para fazer. Aliás, por isso percebia até a dialética das coisas. Mas no final, dizia-lhe, portanto, neste contexto, estás interessado em jogar o jogo ou não? E depois dizia sempre que, obviamente, podes-me tentar ludibriar, enganar. Acho que no final vamos perder tipo uns 6 meses cada um aqui. Porque acabo por te despedir e tu acabas por não querer. Portanto, perdemos aqui o tempo. Portanto, o que eu queria que pensasses, fosses para casa novamente e depois disso então fizéssemos a entrevista. Eu posso-vos dizer que acho que 80% das pessoas nunca mais apareciam. E dos 20% que apareciam, talvez teria 90% de sucesso. Portanto,
Acho que é preciso mudar estes contextos, é preciso perceber que as pessoas também têm que ter o risco do seu lado, as pessoas também têm que ter a responsabilidade do seu lado, e depois sim, depois nós temos que atuar leais, porque acho que a coisa mais importante é a lealdade que nós temos para com as pessoas. A transparência tem que ser total, e depois temos que verdadeiramente gostar de pessoas, porque não funciona se não gostarmos, não é? E depois, uma coisa que eu aprendi bastante bem, que é, tipo, agora é difícil, mas o walking around e estar com as pessoas e ouvir e perceber, atuar antes do tempo, isso é fundamental e para isso é preciso sentir, é preciso ter vivência. Depois uns tens mais jeito, outros têm menos jeito, é o que é. Obrigado, Rui. Não, milagre. Obrigado, Rui. Jorge Araújo. Chegou a sua vez. Está com cara de mal, fiz alguma coisa de mal. Não, eu aproveito não me estar a Assustei-me. colocar nenhuma questão objetiva para dizer o seguinte. Acho que foram muito felizes na escolha deste clipezinho sobre esta situação por duas razões. A primeira porque normalmente não é hábito neste tipo de reuniões debatermos a liderança dos membros da equipa. Debatemos a liderança do líder. E se há algo que é importante para qualquer líder é precisamente a capacidade que tem ou não tem para envolver, responsabilizar e apelar à participação dos membros, de determinados membros da equipa para serem líderes dentro da equipa. Pronto. Portanto, esta é a primeira ideia que eu acho que foi feliz. E é feliz e permite-me a mim trazer esta questão, que é, atenção, que a liderança dos membros da equipa, de determinados membros da equipa, em determinados contextos, e nomeadamente no meu, do desporto de alto rendimento, é de decisiva importância. Para vocês terem a dimensão desta importância, um dos meus grandes mestres fazia um recrutamento particular do seu capitão de equipa, que nem de longe nem de perto era o jogador mais destacado. Ou seja, ele recrutava um profissional e imaginem, numa época ou duas, esse profissional nem jogava, mas era dentro da equipa, o capitão de equipa e tinha tarefas muito específicas e muito concretas. É evidente que eu sei que alguns de vocês começam de imediato a pensar essa é a realidade do desporto, não é a realidade das empresas, não temos tempo para discutir isso, mas para já era este o cumprimento, era este o elogio que eu queria fazer. O outro é ter escolhido uma situação de confronto. Porque ao longo dos 26 anos que eu já levo como consultor na área empresarial, ainda continuo a registrar que há muita confusão quanto à importância do confronto e do conflito, principalmente do conflito. Porque se há uma coisa que faz avançar as equipas de alto rendimento é o conflito interno. Agora, é o conflito interno ao serviço de objetivos comuns. Não é o conflito interno ao serviço dos egos particulares dos diferentes intervenientes, que é um pouco o que estas imagens também nos reportam. Eu estava a ver as imagens e estava-me a lembrar a minha última época, verdadeiramente competitiva, porque a seguinte foi terminei a meio e encerrei aí a minha carreira, encerrou para mim um desafio que eu próprio, com a experiência toda que tinha, senti que não ia ser fácil. Porque o que é que me foi pedido? Primeiro, que mudasse de clube, e mudei do Futebol Clube do Porto para o Alvarense, e segundo, o Alvarense o que pretendia era que eu, num ano, fosse campeão nacional, que era aquilo que o Porto tinha sido na época anterior. Portanto, este desafio era extremamente complicado. Só possível com uma composição de equipa com 4, 5 individualidades, porque de outra maneira era impossível de fazermos esse contraponto. E vocês já estão a imaginar por onde é que eu vos estou a levar, porque ali vimos duas individualidades a confrontar-se e eu andei 4 ou 5 meses com 4 ou 5 individualidades a confrontarem-se permanentemente dentro da equipa. E, obviamente, confrontavam-se ao serviço de quê? Dos seus interesses particulares. Num dado momento, e foi um dos momentos altos também da intervenção do meu coach, num dado momento eu disse, não estou a ver como é que vou dar a volta a isto. Disse-lhe eu para ele, em confissão de trabalho
particular. E ele disse-me, depende se estás disposto a fazer aquilo para o qual tu tens muita dificuldade, que era o trabalho que ele andava a desenvolver comigo. Trabalho de delegação, trabalho de envolvimento, eu era muito mais de ceguinho seja eu se vocês não conseguem atingir o resultado. Mas se estiveres disposto a fazer esse sacrifício, temos uma maneira de lá chegar. Já íamos quase a meio da época desportiva e o Porto ganhava-nos sempre. A gente perdia sempre com o Porto. E o clima que se gerou era, não vão ser capazes. E eu, de modo conforme com a orientação que estava a receber do meu coach, eu só tinha uma afirmação que o fazia em consonância com o apoio que ele me dava. Ainda não estamos a ser capazes, mas até ao final vamos ser capazes. E esta era a máxima mentira. Eu vou encurtar, porque senão vou-vos ocupar muito tempo. A única vez que ganhámos ao Futebol Clube do Porto foi nos 3 jogos da final do play-off. 2 jogos nas Antas e um jogo em casa. Nunca tínhamos ganho ao Futebol Clube do Porto. Ganhámos os 3 jogos, 3-0. E o meu coach, para encurtar, e vocês vão perceber nesta minha conclusão onde é que eu vos estou a transportar. O meu coach disse, agora, para a tua melhoria contínua, vais observar desde o princípio da época até ao último jogo da época, alguns de vocês saberão, outros não, o basquetebol é um jogo de descontos de tempo, outras modalidades neste momento já passaram a adotar os descontos de tempo e, portanto, o treinador tem sempre possibilidade, quer na primeira parte, quer na segunda, de interromper o jogo 1 ou 2 vezes, consoante as regras, para falar à equipa. E o meu coach deu-me esta tarefa. Agora, vais ao primeiro jogo da época ver quem falou mais nos 4 descontos de tempo do jogo e vais por aí fora na época ver quem falou mais, quem falou mais, quem falou mais, quem falou mais. E o que eu quero é que tu, por fim, te dediques em pormenor aos últimos 3 jogos. Que eu quero que tu observes em pormenor os descontos de tempo dos últimos 3 jogos. Vocês sabem o que é que eu vi nos descontos de tempo dos últimos 3 jogos? Eu fui a pessoa que menos falou nos descontos de tempo dos últimos 3 jogos em que fomos campeões. Quem é que falou de forma dominante nos descontos de tempo desses 3 jogos? Os 4 artistas, à vez. Então, qual é a lição de liderança que nós estamos aqui, ou que eu estou a procurar alertar-vos? É termos ou não esta capacidade, primeiro, ter consciência que se contrato uma equipa cheia de individualidades, eu vou ter confrontos de egos como aqueles e piores ao longo de um determinado período, mas segundo, se eu consigo pô-los, uma equipa é um conjunto de pessoas que interagem entre si ao serviço de objetivos comuns. Se eu consigo que seja para eles um objetivo comum ajudar a equipa a ser campeã, praticamente eles levam, como se costuma dizer na gíria, eles levam a equipa ao colo porque são individualidades suficientes para o fazer. Vocês não têm a dimensão do desafio que isto constituiu para mim, mas eu só consegui enfrentar o desafio porque queria muito ser campeão daquele ano. Não queria nada admitir a possibilidade de, nos 3 jogos em que fui campeão, eu fui a pessoa que menos interveio. Não era propriamente esse o meu objetivo. Mas aonde eu estou a procurar, ou para aquilo que eu estou a procurar alertar, é que, ao falarmos de liderança, ponto 1, não devemos esquecer a importância das lideranças exercidas pelos diferentes membros das equipas. Ponto 2, a escolha na contratação deve ter em conta que se eu quero uma pessoa que seja congregadora, é muito difícil juntar um narciso de um individualista a estar muito preocupado com os outros. Há pessoas que fazem essa tarefa muito melhor, ainda que tecnicamente e taticamente e fisicamente menos habilitadas. Terceiro ponto, tal qual alguns de vocês já o anunciaram e suponho que de manhã o terão dito muitas vezes. Obviamente, para além da visão, conforme já aqui foi dito, aquilo que os meus mestres americanos me passavam a vida a encher a cabeça do purpose, para além da importância de eu ter um purpose muito claro, eu tenho que ter um envolvimento, uma responsabilização, um empowerment, como eles dizem, de alto nível. De alto nível, o que é que isto significa? Em determinadas circunstâncias, a equipa funciona para si. Aliás,
Nunca é dito, não me lembro de ouvir, talvez tenha ouvido uma vez ou duas, mas não me recordo. Nunca ouvi dizer uma coisa que é verdade, talvez porque a gente tenha medo de a admitir, que é, verdadeiramente, eu faço um bom trabalho de liderança com uma determinada equipa, seja no plano desportivo, seja no plano empresarial, quando no momento em que saio dessa equipa, a equipa está melhor do que quando eu a coloquei e já está em altos níveis de execução. Esse é que é o bom trabalho de liderança. Agora, para isso ter acontecido, eu tive que fazer muito empowerment, eu tive que recuar, coisa que para mim era difícil. Eu tive que fazer... vocês imaginem o que é isto. Já com os anos de treinador que eu tinha, nos desconto de tempo, eles diziam coisas e eu dizia, eles têm razão, este é o caminho. E aquilo que o meu coach me tinha dito é, se eles têm razão, para que é que tu te metes? Se eles têm razão, para que é que tu estás a querer? É só para mostrar que tu é que és chefe? Portanto, este é um quadro de liderança muito interessante e sobre o qual nos devemos debruçar com algum pormenor. Já agora, lembrar-vos, obviamente da experiência de todos que vocês têm, já se confrontaram com isto variadíssimas vezes, mas lembrar-vos que é fundamental libertarmos também todos da confusão que fazemos por vezes entre gestão operacional e liderança. A gestão operacional é tudo o que é executivo. Eu passo a vida a dizer aos jovens treinadores, que é aquela frase que eu há bocado vos referi do Manuel Sérgio, não é? Que é, só sabes futebol, sabes pouco de futebol, não é? E aqui o que é preciso entendermos é isto. Obviamente que eu tenho que ser uma pessoa, para ser líder numa organização, muito preparada na área técnica e na área de negócio dessa organização. Mas, obviamente, também que me são exigidas competências na área de liderança e comportamentos na área de liderança que não têm nada a ver com esse conhecimento, tem a ver com a pessoa que eu sou, com a experiência que eu tive, com o acompanhamento que eu tenho, com o coaching que me é feito periodicamente, etc, etc, etc. E termino com isto. Até ao fim, o meu coach encontrava sempre momentos em que me dizia: registrei este teu comportamento. E momentos em que eu lhe respondia: mas eu não tive esse comportamento. E ele disse: curiosamente, mandei gravar e vou-te mostrar. Olha o teu comportamento. E eu tinha tido o comportamento que ele me estava a dizer. Mas eu não tinha tido consciência que... Deixa-me dar um toque filosófico na coisa, ainda não meti as minhas farpas filosóficas aqui. O filósofo que eu estudei tem esta afirmação absolutamente espantosa. O comportamento, às vezes, e nomeadamente nos momentos iniciais, acontece-nos pura e simplesmente. Não demos, nos estamos a comportar. Que é isso que justifica o fenómeno das primeiras impressões. Ou seja, deparamos com pessoas que não gostamos, mas não gostamos como se não conhecemos a pessoa de lado nenhum, nem estamos a falar com a pessoa, nem a pessoa está a falar connosco. Porque nós, intercorporalmente, de imediato, o nosso comportamento transmite ou coisas positivas ou coisas negativas. Vocês vejam, isto nunca é falado, é natural que não seja, não é? Porque a abordagem filosófica não é aquela que muitas vezes, a este nível, constitui uma preocupação, mas vocês vejam, até isto o líder tem que ter a noção. E termino. Terminei recentemente um coaching de um quadro de uma multinacional, em que aquilo que a multinacional me pediu foi: Jorge, nós precisamos que tu ajudes este homem, que é um crânio, que é o melhor especialista do mundo nesta área de negócio, perceba que não pode vir trabalhar todos os dias com esta cara. Ou seja, eu fui ajudar o senhor a perceber que a cara que ele usava a trabalhar era tóxica dentro da organização, apesar de ele ser brilhante no conhecimento que tinha da área de negócio. Portanto, vocês vejam ao grau de pormenor que esta questão deve ser analisada. Obrigado. Rita tem aqui uma coisa para acrescentar. Qual é? Que horror. Super rápido. Eu gostei imenso da tua intervenção. Começar a frase com "ai que horror" é um bocado estranho. Não, portanto, gostei imenso da tua intervenção e queria acrescentar só 3 pensamentos muito rápidos. Eu acho que quando nós pensamos em indivíduos que trabalham nas empresas, normalmente nas pessoas corporativas, nós pensamos muito na performance que elas têm de vendas, de valor acrescentado que elas trazem para a empresa. E muitas vezes esquecemos de pensar
na parte cultural, se elas estão ou não de acordo com a cultura que se vive na empresa, com os valores que a empresa tem. E, portanto, muitas vezes quem acaba por ser promovido são as pessoas que têm um valor acrescentado para a empresa, que são aquelas que são difíceis de despedir, porque elas estão a ter um valor acrescentado muito grande para a empresa, mas normalmente pode haver pessoas que têm este valor muito grande, mas são pessoas muito tóxicas, em que ninguém mais gosta delas. Nós chegamos à empresa e dizemos, quem é que é o filho de... E nós sabemos perfeitamente quem é aquele que ninguém gosta, mas que traz muito resultado para a empresa e são extremamente difíceis de despedir porque trazem este valor acrescentado. Portanto, quando nós olhamos para uma má performance de alguém, e olhando aqui para o caso da performance dos 2 jogadores e do capitão, nós temos que perceber se a má performance tem a ver com o valor que ele está a entregar para a empresa ou se a má performance tem a ver com o facto de que ele simplesmente não está integrado na cultura da empresa e não está a viver os valores que a empresa representa e não está a ser um team player acima de tudo. Portanto, eu acho que despedir é importante e mais vale despedir antes, porque vamos gastar muito mais dinheiro a tentar mudar a cultura de alguém, mas se é uma questão de performance, essa performance pode ser treinada. Portanto, o que eu acho é que nós temos que despedir se é uma questão de cultura e se é uma questão de performance, temos que treinar, porque eu acredito no growth mindset, eu acredito que as pessoas podem aprender e desenvolver as suas competências ao longo do tempo se forem dadas as ferramentas corretas, mas se for uma questão de cultura e se aquela pessoa for o filho que ninguém gosta e que é impossível, então se calhar tem que ir para uma empresa onde ele se... onde ele se enquadre mais. Portanto, para terminar, eu acho que no mundo corporativo ninguém é insubstituível. E já vimos isso em grandes líderes, em grandes CEOs de grandes multinacionais individuais. Às vezes é preciso pull the plug e, como ele disse muito bem, há de se encontrar alguém que vai fazer o trabalho tão bem ou ainda melhor do que a pessoa que lá está. Sem dúvida, e encontraste muito essa realidade também, não é? E a Carla também quer acrescentar. É só a questão do confronto na gestão das equipas. Nós deveríamos tirar bom partido do confronto. Porquê? Porque imaginem as organizações em que temos pessoas que são de alta performance, mas que têm o colega ao lado que não está a entregar e que está a gerir um departamento. Se este colega não tiver a capacidade de confrontar o colega, olha, tu não estás a ser um bom colega e estás a pôr em causa o objetivo comum da organização, a empresa não cresce. E, portanto, o líder que for capaz de fomentar o confronto estava a sentir aqui qualquer coisa a cair. Pela positiva, a empresa não cresce, porque naturalmente vai acontecer, aquele colega não está a fazer nada, olha, nem já não me vou chatear mais com ele. Não, nós temos que fomentar, enquanto líderes, esta gestão de confronto para o bem e o objetivo do comum, comum da companhia. E o líder tem que, obviamente, arbitrar este confronto, mas se as empresas não tiverem esta capacidade de ter os seus líderes para gerir confronto para o objetivo comum da companhia, vamos ter todas... E isto não é fácil, eu posso-vos dizer que em reuniões de management team são colocados pontos na mesa em que às vezes numa mesa estamos a pôr em causa o colega da frente. Tenho aqui uma das minhas diretoras que se está a rir, isto não é fácil de gerir, mas só assim é que as empresas crescem. Sem dúvida. Estás com sorte que uma das diretoras está mal da garganta. Já está. Então, muito obrigado a todos, que é para cumprirmos com o horário. Eu queria só passar a palavra, uma vez mais, eu agora vou arriscar mesmo assim, ao João, ok? Porque só para perguntar se este tipo de conflito, que tem esta dimensão mais quase física, não é? Numa trincheira, mesmo no limite, isto acontece ou a coisa foi tão preparada que nem há este tipo de risco? Bem, eu felizmente ainda não tive a experiência de estar numa trincheira. Já tive outras experiências, essa ainda não há anseio, nem para mim, nem para ninguém. Mas a questão do conflito organizacional em ambientes intensos existe naturalmente. Aliás, os ambientes intensos geram ainda mais conflito. Porque a motivação que está por trás de uma discórdia não tem a ver com uma performance de competência, estou-me a referir aos ambientes intensos num conflito. Portanto, as discórdias não têm a ver com se nós vamos conseguir ser melhores ou ser piores, é se vamos conseguir sobreviver ou se não vamos conseguir sobreviver, e portanto a intensidade que as discussões tomam são diferenciadas. E portanto, aí a capacidade de
mais uma vez, a capacidade de preparar isto tem que ser feita com muita antecedência e vai ao encontro dos valores da cultura e da organização. Só se compreende, num caso desta natureza, só se compreende uma negociação, uma mediação desse conflito no interesse do bem comum, de se fazer a operação e de prevalecer depois do final da operação. Isso tem que ser não apenas com as características de liderança para mediar esse conflito, tem que colher dos frutos da intensidade relacional entre os diferentes membros dessa organização. É o que nós costumamos designar por espírito de corpo. Não é um espírito corporativo, nem corporativista. É algo que vai nascendo numa equipa, alicerçado no conhecimento das reações de cada um e normalmente treinado em situações de intensidade. Há um género de liderança muito interessante que é praticado por uma das nossas forças especiais, que são as tropas de comando, que todos conhecem, em que no final do curso de comandos são os soldados que escolhem os seus líderes. Não é top-down, é bottom-up. E porque isso dá-lhes um espírito agregador de tal maneira que quando vão fazer as coisas difíceis, todos participam das coisas difíceis. Não sei se contribui, mas muito. Trust. Muito. Pronto, se não quiserem, alguém quer acrescentar mais algum ponto? Não? Então, altamente disciplinados com o horário, acho eu, segundo vejo. Muito obrigado ao painel em concreto e a todos os restantes elementos que participaram dos painéis e a quem nos recebeu e acolheu também. Muito obrigado a todos por terem vindo. Está bem? Adeus, obrigado.